Essa música que a gente acabou de cantar, quantos gostam da música? Apenas gostam. Quantos concordam com tudo que está escrito ali que vocês acabaram de cantar? Algumas coisas me incomodam um pouco quando a gente começa a viver muito a vida dentro de igreja, que às vezes a gente afirma determinadas coisas bonitas, canta com melodias bonitas, e nem sempre a gente consegue colocar aquilo completamente em prática. E eu não estou falando isso em relação à culpa, eu sou culpado por não conseguir fazer isso. Bom, porque algumas verdades bíblicas, elas são difíceis mesmo de serem vividas, elas não são tão simples. E desde que a gente estava no período da campanha missionária, e que o tema era frutificar e dar frutos, e semear, semente, discípulo, vem me incomodado um pouco essa questão de quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na cruz, pode passar? Conhecer ao Pai e fazer a sua vontade. Aí vem a pergunta, qual é a vontade que Deus quer que eu faça? Essa é uma pergunta que não é fácil de ser respondida, porque nem sempre Deus é tão claro assim para dizer faça isso ou faça aquilo, nem sempre é fácil. Seguindo, tudo aquilo que Jesus aqui fez também quero fazer, isso para mim é o pior, porque o que Jesus aqui fez foi ajudar todo mundo que estava em torno dele, com todas as forças que ele tinha, incomodou um bocado de gente e morreu por causa disso. Eu quero ser igual a Jesus mesmo? Eu quero morrer? Eu quero ir para alguma cruz? Demonstrar amor como ele mostrou e também pregar como ele pregou. Aí vem a minha pergunta a vocês: qual era a mensagem de Jesus? Amar o outro, amar o próximo. O que mais? Essa é a mensagem geral, amar o próximo. Esse é o mandamento geral. Salvação. Jesus falava sobre salvação? A gente está estudando João, não está? João é o evangelho onde a metade dele fala sobre a última semana. Basicamente a última semana. Uma metade fala sobre os sinais, outra metade fala sobre a última semana. A última semana de Jesus foi ele falando, eu vou morrer e vão me matar. Ele falou isso a semana inteira. Antes dessa última semana, nos outros 3 anos, quantas vezes e para quantas pessoas Jesus falou que ia morrer? Vocês lembram? Em algum texto? O que Jesus pregava não era sobre a morte dele. O que ele pregava levou ele à morte. Ele pregava sobre o amor. Mas onde é que está essa mensagem que Jesus pregava, que eu também tenho que pregar? A gente encontra essa mensagem condensada e resumida no capítulo 5 do livro de Mateus, mais conhecida como as Bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte. Então peço que todos e todas abram em Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura, porque em suma essa é a mensagem que Jesus falava. Se vocês pegarem o boletim, e aí vem uma outra questão que é interessante, porque no boletim você tem, logo no início da ordem de culto dessa manhã, o recitativo bíblico, que está em Mateus 4,17. O que está escrito aí? Então Jesus começou a pregar. O que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele estava dizendo? Gente, saia de onde vocês estão, do caminho que vocês estão, e venham para cá, porque o reino chegou. O reino dos céus, o reino de Deus, o governo totalitário de Deus, chegou. Essa é a mensagem. Como é que se comportam as pessoas que estão dentro desse reino? Mateus 5. Acompanhe comigo a leitura. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar, aproximaram-se dele os discípulos. Quem é que estava escutando essa mensagem?
as multidões e mais de perto os discípulos. Então ele está falando para os discípulos dele. Por isso que vem essa questão toda de o que o discípulo é, como é que o discípulo tem que ser. Na capa do boletim, na lateral, tem equipe pastoral e logo embaixo tem missão. A missão é formar discípulos de Jesus, ou seja, ser igual a Jesus, pregar como ele pregou, fazer o que ele fez. Então se aproximaram os discípulos, seguindo, e pôs ele a falar, os ensinava dizendo. Esse vento não está ajudando muito a minha leitura. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu sei que as versões são diferentes, eu vou ler numa outra versão, talvez um pouco mais conhecida, para a gente ver, comparar um pouco também algumas traduções. Algumas palavras são de tradução difícil, porque nem sempre o sentido do original é possível ser traduzido. Então nós temos algumas dificuldades em alguns pontos. Eu vou ler agora na Nova Versão Internacional, que é uma versão um pouco mais próxima do que a maioria está acostumado. A partir do versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. E aí vem a diferença. Por que alguns textos traduzem por bem-aventurados, outros textos traduzem por felizes? Feliz e bem-aventurado é a mesma coisa? Quase. O termo no original, ele quer dizer o mais elevado bem-estar possível. A bem-aventurança ou a felicidade aqui está falando sobre o mais elevado bem-estar possível. A gente tem uma palavra em português que traduz esse sentido? Eu acho que não. Então se procura achar alguma palavra que seja próxima para poder ter uma tradução que a gente possa entender. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Normalmente a gente entende as bem-aventuranças como qualidades separadas. Tem um grupo de pessoas que é bem-aventurado porque é humilde, tem um grupo de pessoas que é bem-aventurado porque é misericordioso, tem um grupo de pessoas que é bem-aventurado porque é manso. Na verdade não é isso. As bem-aventuranças, elas falam sobre a descrição de um indivíduo, sobre essa pessoa que já aceitou a Jesus e hoje habita no reino dele, porque essa mensagem do Evangelho, o reino de Deus chegou, e vocês que já moram no reino de Deus, vocês devem ter esse comportamento. O Sermão do Monte não fala sobre lei, não fala você tem que ser assim para ser bem-aventurado, não, é graça. Apesar de você ser assim, Deus de graça lhe dá as graças, lhe dá o reino dos céus, lhe dá o consolo, lhe herda a terra. Tudo isso é graça de Deus, não é recompensa. Não é eu preciso ser uma coisa para ter a outra. Não é um caminho para ser salvo. É o discípulo
depois da salvação. Depois que ele foi transformado pelo Espírito. Ele se comporta desta maneira. Ele é assim. E a graça de Deus fornece isso tudo que ele recebe. Na verdade, uma teoria sobre felicidade. Quer ser feliz? É assim que se vive uma pessoa que é feliz, no reino de Deus. E a gente vai passar um ponto por ponto para entender um pouco mais disso. De qualquer forma, é o chamado ao discipulado. É um chamado de carência e de renúncia. É uma carência objetiva e uma renúncia pessoal. E ele está aberto para todo mundo. Não é um reino que está fechado para alguns. Então vamos, bem-aventurança por bem-aventurança. Primeira bem-aventurança qual é? Qual? Pobre em espírito. Se alguém tem humildes na versão? Os humildes, né? Eis a dificuldade da tradução. Pobres e humildes, eles acabam querendo dizer a mesma coisa. O que o texto fala sobre pobreza, neste sentido aqui, é a pobreza no sentido mais baixo possível. O pobre aqui não é apenas o pobre que consegue ganhar o pão de cada dia. Não tem nada, mas consegue ganhar o pão de cada dia. Este pobre aqui, ele não tem nada de nada. E onde é que está a pobreza dele? É uma pobreza espiritual. Ele não tem absolutamente nenhum conhecimento, nenhum contato, nenhum valor, nada espiritualmente falando. Ele não tem nada para oferecer. Ele não tem conhecimentos de Deus, ele não tem conhecimentos espirituais. Ele é um miserável, um pobre de espírito, humilde de espírito. Ele depende totalmente de Deus. E essa pessoa que não tem absolutamente nada, que é execrado pela sociedade e que ninguém nem quer ver dele porque ele é completamente distante de Deus, qual é a promessa? Reino dos céus. É por merecimento? Não, é graça. Deus, que é gracioso, dá ao reino dos céus essa pessoa que estaria a mais afastada dele possível. Essa é a abertura do reino dos céus. O reino de Deus está aberto para pessoas que estão completamente longe dele. E a pessoa que tem esse entendimento também, que ela é carente disso. E aí que está o ponto. O foco não está na pobreza da pessoa. O foco não está na miséria da pessoa. O foco não está na ausência de capacidade espiritual dela. O foco está na graça de Deus. Deus é tão gracioso que pega a pessoa que está mais distante dele e chega, eu vim para vocês. Jesus diversas vezes falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os que têm, os doentes. Eu vim para sarar os doentes, eu não vim para quem tem coisa. Quem tem coisa já tem, não precisa de mim. Então esse é o ponto principal, é a dependência total de Deus, é a dependência total de Deus como uma criança. Jesus o tempo todo compara, para entrar no reino dos céus tem que se tornar como uma criança. Uma criança, ela tem dependência total de tudo do adulto. Ela não consegue viver sozinha. É nesse sentido espiritual que vem a primeira bem-aventurança. Feliz, bem-aventurado são os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque eles receberão o reino dos céus. Essa é a graça. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Parece esquisito, né? Felizes os que choram, parece que é felizes os infelizes. Parece que tem algo estranho aí. Mas a questão do choro aqui é exatamente a segunda etapa a partir do momento que eu reconheço a minha miséria, a minha falência espiritual. Eu sou um falido espiritual, consigo enxergar a minha falência e eu choro por causa disso. É a reação natural do choro por saber que eu não sou nada e não tenho nada e dependo completamente de Deus. É um choro de pranto mesmo. O termo aqui é de pranto por um morto. O termo chorar aqui é pranto por um morto. E aquela coisa de suportar sofrimento. É pela condição espiritual falida e também pela humanidade. Chorar porque a gente entende que a humanidade também está caída. E aí vem a diferença entre você confessar que você não tem nada e você chorar por causa disso. Porque confessar que eu não tenho nada é relativamente fácil. Eu entendo que eu não tenho nada, que eu sou um falido. Mas daí você chorar, que você tem alguma atitude a partir disso,
É uma diferença interna muito grande. O choro pelo pecado, o choro pela carência espiritual total. Só que qual é o consolo? Qual é a graça de quem chora? Serão consolados. Apocalipse 21, versículo 4. É onde está a promessa exatamente desta bem-aventurança. Apocalipse 21, exatamente no finalzinho do livro de Apocalipse, versículo 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ou seja, o choro existe, mas será enxugada toda a lágrima. Vai acabar o choro. Você não vai ficar chorando para sempre. Porque todo que chora será consolado. Seguindo no texto, bem-aventurados os mansos. Alguém tem outra tradução? Ou apenas mansos? Oi? Humildes. Esse humilde é diferente do humilde do primeiro. A tradução do primeiro é o pobre, é o que não tem nada. Esse humilde aqui é aquela pessoa que reconhece quem ela é, da seguinte forma: é uma mansidão em relação a Deus. Porque uma coisa que você reconhece que você é um falido espiritual e você chora por causa disso, é natural que você coloque a culpa em alguém. Já que eu sou assim, então Deus é culpado na última instância, porque me deixou nessa condição. O manso ou humilde é aquela pessoa que aceita de Deus a instrução de como eu tenho que ser a partir de agora. Ele não se rebela, ele vai contra o direito próprio, ele se rende completamente a Deus e à vontade dele. De volta de novo à música, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus necessita de uma humildade, de uma mansidão tal que chega a ponto do domínio próprio. Porque observe uma seguinte situação: você chega na igreja, ouve a palavra, canta os hinos, prega, ora, reconhece que você é um miserável pecador e que você não merece nada e que Deus é tudo, chora por causa disso. Chega ali na calçada, seu irmão do lado vira para você e aponta: você é um miserável pecador e não merece nada. Qual a sua reação? Meter a mão na cara dele. Porque quem é ele para ficar falando alguma coisa? O manso, ele aceita inclusive que os outros digam o que ele é, porque ele sabe quem ele é, mesmo vindo da boca do outro. Ele não reage. Ele tem um autoconhecimento próprio ao ponto de saber quem ele é, saber se colocar. A verdadeira visão que se tem de si mesmo. Abra em Lucas 18, versículos 10 a 14. Lucas 18, versículo 10 a 14. É uma história bastante conhecida e que ilustra exatamente essa questão da mansidão e do reconhecimento de quem é cada um, de quem sou eu, onde é que eu me encontro nisso tudo. Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quando ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, e batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então a atitude do publicano é a atitude do manso, que apesar do outro dizer que eu não sou igual a esse aí que é miserável pecador, ele ainda bate no peito e fala: eu sou miserável pecador, Deus tem misericórdia de mim, porque eu mereço apenas a misericórdia. E o que é que o manso recebe na bem-aventurança? Herdarão a terra. Não faz muito sentido um manso herdar a terra, porque quem hoje tem terra é quem conquistou a terra por sua força, não por mansidão, por luta, por briga, e às vezes até por morte.
E a promessa diz: o manso é esse que vai herdar a terra. Porque a partir do momento que toda a terra se converter a Deus, a terra será dos mansos. Por isso que o manso herdará a terra. A terra será dos mansos que dominarão o reino em toda a terra. Seguindo, a próxima bem-aventurança é fome e sede de justiça. Alguém tem fome e sede da justiça aí? Ou apenas de justiça? Da justiça, né? Alguns têm de justiça, outros têm da justiça. O mais próximo do original é da justiça, porque a palavra justiça aqui tem um artigo, a justiça. Isso aqui não é qualquer justiça. Essa bem-aventurança fala sobre aqueles que desejam ter um relacionamento justo, correto, diante de Deus. É o desejo pela justiça diante de Deus e dos homens. Aqui nós temos que separar a justiça em três partes: a justiça do perdão, que é a justiça legal, a justiça moral, que é ser justo, e a justiça social. Essa justiça aqui não pode ser a justiça legal, porque não há nada que a gente possa fazer que nos justifique do pecado e nos conceda perdão. Deus é justo, e a gente lê alguns textos sobre justiça de Deus, que Deus é justo, Deus gosta de fazer a justiça. Só que a justiça de Deus não é uma justiça retributiva, não é o olho por olho, dente por dente. Deus não faz com que a gente receba aquilo que a gente merece. Deus faz uma justiça de graça. Ele faz a justiça acontecer nos perdoando. Nós tínhamos uma dívida enorme para com Deus, não tínhamos como pagar, Deus manda seu filho morre, ele nos perdoa. Foi feita a justiça de Deus. Essa é a justiça legal. A justiça que Deus, que a bem-aventurança fala aqui, é a fome e sede de justiça moral. Eu ser justo diante de Deus. E ao momento que eu sou justo diante de Deus, eu também busco justiça social. Também quero que a justiça seja feita. E outro ponto que é interessante também, que ele fala de fome e sede de justiça. Normalmente a justiça, ela é dita, ela é promulgada, o juiz diz a sentença. Você ouve a justiça, não você tem fome e sede. Por que eu tenho fome e sede de justiça? Quantos tomaram café da manhã? Eu não tomei, mas quantos tomaram? Quantos vão almoçar? Quantos vão jantar hoje ainda? Por que a gente vai comer toda hora? Porque a partir do momento que você sacia sua fome e sua sede, depois de um tempo ela volta a acontecer. Isso é uma fome e sede de justiça que nunca vai acabar. Você vai se saciar e ela vai voltar. Você vai se saciar e ela vai voltar. É uma fome e sede de justiça, de ser justo e de colocar a justiça social para funcionar constante, sem nunca parar. E justamente essa de conseguir, de fazer a liberdade acontecer no próximo também. Algumas semanas nós soubemos da experiência dos irmãos da nossa igreja com a polícia do nosso estado, na praça daqui dessa cidade. Foi uma busca por justiça social. O papel do cristão é justamente se colocar no lugar do outro, é abandonar a justiça própria, a liberdade própria, a própria liberdade, pelo outro. O cristão tem fome e sede dessa justiça também, de fazer o que é certo, de fazer o que é justo. É uma coisa que tem que estar enraizada dentro dele, que seja visceral, de ser justo, de buscar justiça, buscar um relacionamento correto com Deus. Próxima bem-aventurança é os misericordiosos. E aí vem um ponto que é importante que a gente esclareça, que é a diferença entre graça e misericórdia, que é fácil confundir. O que é graça e o que é misericórdia? Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. É um presente. Eu não mereço nada e Deus me dá. É graça. Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. Eu mereci o castigo e Deus é misericordioso e não me dá o castigo. Então, misericordioso é este que tem misericórdia do outro. Por que eu tenho misericórdia do outro? Porque o outro também é miserável pecador como eu.
Quem sou eu para poder fazer e colocar justiça errada em cima do outro e cobrar dele e condená-lo? Eu preciso ter misericórdia do outro, porque ele também é pecador miserável e carece de misericórdia. Misericórdia também pode ser traduzido aqui o termo por compaixão, que é estar ao lado de. É você renunciar à dignidade própria e compartilhar da miséria do outro. É você estar ao lado do outro. Estar ao lado para compartilhar a miséria, compartilhar a humilhação, compartilhar a culpa do outro também. E é por isso que eu preciso ter misericórdia. E estes que têm misericórdia, a graça alcançarão misericórdia, também serão alcançados por essa mesma misericórdia. Então, observa que é necessário fazer uma linha aqui. É necessário entender que eu sou um pobre, humilde de espírito, chorar por causa disso, ter a mansidão para poder, inclusive, ouvir dos outros que eu sou miserável pecador, e aceitar de Deus a orientação dele, buscar com todas as minhas forças ser justo diante de Deus e buscar justiça também para o próximo e ter misericórdia do outro. É uma sequência, não tem como você ter um sem ter o outro. E aí vem a bem-aventurança que para mim é a mais delicada, é a mais complicada e é o centro de tudo. Bem-aventurados os puros de coração ou os limpos de coração. Alguém tem outra tradução? Puros ou limpos de coração? O que é o coração aqui? No contexto do Velho Testamento, o coração não quer dizer o centro das emoções, como hoje a gente entende. Porque hoje a gente coloca o coração como as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus afetos estão no coração. Aqui não era assim. O coração aqui era o centro da inteligência, do pensamento, da memória, do que hoje a gente chama como mente. Aquele salmo, escondi a tua palavra no meu coração, para não pegar contra ti. A tradução melhor é os limpos no coração. São aqueles que têm a mente limpa. São aqueles que são por fora ou que são por dentro. São aqueles que fazem tudo aquilo que pensam, que acreditam e não apenas simulam. Até esse ponto das bem-aventuranças, a gente pode simular. A gente pode simular que a gente é humilde de espírito, a gente pode simular que a gente está chorando, a gente pode simular ser manso, a gente pode simular ter fome e sede de justiça, a gente pode simular misericórdia. Mas limpo de coração não dá para simular, porque é o que Deus enxerga. Deus enxerga o que você é por dentro, o que a sua mente está. Se sua mente está corrompida, se sua mente está suja, está poluída, Deus vai ver. E aqui fala, bem-aventurados os puros de coração. É o homem sem malícia. É o que ele sente e faz aquilo que ele pensa. E não mistura as coisas. É a integridade por completo. De novo, é como uma criança. É o ser sincero, sem máscara, sem cera. E nem sempre é fácil ser assim. Porque às vezes é tratado como um bobo. O limpo de coração é uma pessoa que sofre muito por ser limpa de coração, ter a cabeça limpa. E o que é que ocupa a cabeça dessa pessoa? Normalmente, quando a gente pensa sobre essa questão de esperteza humana, a gente volta para a questão de julgamento do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado. O bom e mal, certo e errado, faz com que a gente faça nossas escolhas. E, a partir de nossas escolhas, nossas atitudes. Essa pessoa que é limpa de coração, ele tem que ser uma pessoa limpa de coração com o bem e o mal antes do pecado. Abra, por favor, Gênesis 2, versículos 15, 16 e 17. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus
colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Qual era a tarefa do homem? Cuidar do jardim e cultivar o jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O julgamento que nós fazemos hoje do bem e do mal é a partir do quê? É a partir da desobediência, é a partir do pecado. Ou seja, o bem e o mal que a gente conhece, que a gente sabe, é um bem e um mal pecaminoso. Não é o bem e o mal de Deus. Não é o certo e errado de Deus. A pessoa que é limpa de coração, ela renuncia o seu bem e o seu mal próprio. Ela abandona o seu bem e o seu mal próprio. Ela deixa a sua ética própria de fora. Ela se nega e busca qual é o bem e qual é o mal de Deus. Fazer a vontade de Deus. Ela preenche a sua mente por completo com o único conhecimento que Adão tinha antes do pecado. Porque antes do pecado, o Adão não conhecia o bem e o mal. Ele só conhece o bem e o mal depois que ele come do fruto da árvore. Mas antes disso, ele só conhecia uma coisa: Deus e a sua vontade. Os limpos de coração, os puros no coração, os que têm a mente pura e limpa, completam sua mente por total com Deus. E aí vem a bem-aventurança. Qual é a graça dos limpos de coração? Qual? Verão a Deus. Por que eles verão a Deus? Porque Deus estará inteiramente na sua mente. Verá Deus em toda a criação. Deus vai estar em todo lugar. Não tem como não ver a Deus. Se eu estou com Deus na minha cabeça o tempo todo. E é preciso estar com essa pureza de coração para poder ver a Deus. Então é a bem-aventurança que não dá para simular. Ou você é puro no coração, ou não é. Não tem meio termo. Seguindo, os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que fazem a paz acontecer. Os pacificadores não são os hippies, que querem tudo na paz e amor, vão ficar aqui sentados e vamos parar de ter guerra. Os pacificadores são os que fazem a paz acontecer. São os que promovem a paz. Porque Deus é o Deus de paz. Hebreus 13, 20. E Cristo é o príncipe da paz. Isaías 9, 6. Os pacificadores é mais ou menos aquela pessoa, não sei quantos já assistiram algum documentário sobre isso, ou já tiveram a oportunidade de ver isso acontecer. Um casal está brigando e o policial vai ali no meio para poder resolver a briga. Alguém está do lado do policial? Do casal? Para o casal, o policial é ruim, porque ele sempre vai ter que estar no meio do conflito. Não pode nem atender a um, nem atender a outro. Ele tem que estar ali para poder fazer a paz acontecer entre aquele conflito do casal numa briga doméstica. No final das contas, a paz acontece entre os dois e o policial é condenado pelos dois. Esse é o pacificador. É o que faz a paz acontecer. É o que sofre pela paz. Não é o que se abstém de fazer alguma coisa, mas o que age para que a paz aconteça. E não é uma paz de graça, é uma paz difícil. Lucas 6, 35. Lucas 6,35 tem exatamente o tipo de pessoa com a qual o discípulo tem que cuidar. Lucas 6,35. Amém. Porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem, e empreste a eles, sem esperar nada de volta. Então, a recompensa será tão grande que vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Os ingratos e maus são as pessoas com as quais o pacificador lida. Você não vai ter vida boa e vida mansa por ser um pacificador.
é o oposto. O pacificador é a pessoa mais mal vista da face da terra, porque ele está sempre se metendo em tudo que é confusão, e acaba sofrendo por causa disso. Então é uma paz cara, é uma paz difícil. É eu também pedir perdão e saber perdoar. Lucas 17:3. Que é uma coisa que é difícil fazer. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. O pacificador, ele não fica apenas sentado olhando tudo acontecer. Ele vê o errado, ele repreende o pecador que é irmão. E, se ele se arrepender, perdoa-lhe. É fácil pedir perdão? É fácil perdoar? É uma paz difícil. E é uma paz cara. Como é cara o sacrifício que Deus fez na cruz. Seguindo para a última bem-aventurança, que ela é bipartida. Ela é uma bem-aventurança em duas partes. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E logo depois ele fala: bem-aventurados sois vós por perseguirem por minha causa. São duas partes. A primeira parte fala sobre perseguidos por uma causa justa. É o que se recusa a concordar com o que está errado. Pessoa que vê alguma coisa que está errada e se recusa a fazer. E faz a coisa certa. E também é perseguido por causa da justiça, pelo discípulo ser tudo isso que veio antes dessa bem-aventurança. Por ele ser humilde, por ele chorar, por ele ser manso, por ser pacificador, por ele ser misericordioso. Ser dessa maneira incomoda. O mundo não está acostumado com esse sistema de funcionamento. Ser discípulo de Jesus, nos padrões que Cristo propõe, é incômodo para o mundo. A recompensa é rejeição. O mundo rejeitará os discípulos. Quando há perseguição, o que a Bíblia fala, pulem de alegria, porque aí está a marca que vocês são meus discípulos. Porque o mundo não tolera esse tipo de comportamento, porque é estranho, é um sistema diferente. O sistema do mundo não funciona no sistema do reino de Deus. O reino de Deus é um sistema modificado. Na segunda parte da bem-aventurança, ele fala: felizes sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Na verdade, a causa de fazerem tudo isso é por causa de Cristo. Quem leva a culpa é Ele. Ele é que leva a culpa. Isso tudo por conta de estarmos unidos a Ele, por querermos fazer a vontade de Deus, por querermos ser igual a Jesus. Ao sermos igual a Jesus, naturalmente o mundo nos rejeitará, assim como o mundo rejeitou a Ele. Esta é a marca. Essa é a igreja do crucificado, do Cristo sofredor. A igreja, ela precisa ter um gosto diferente. Logo depois das bem-aventuranças, ele começa a falar sobre vós sois o sal da terra. Por que isso? Porque a igreja tem que ter um gosto diferente. Ela não pode ser do mesmo gosto do mundo. Se a igreja estiver conformada com o mundo, tiver o mesmo gosto do mundo, não tiver nenhuma diferença em relação às outras coisas, só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não serve para nada. Assim também como a luz do mundo. E não apenas a luz, a gente pode ser sal e luz aqui dentro, mas se a gente não for sal e luz para que os homens vejam as nossas boas obras, também de nada serve. É necessário que a igreja faça acontecer o reino, que o reino de Deus seja expandido, que aconteça a expansão da graça. A gente não pode restringir a ação de Deus apenas às atividades eclesiásticas ou atividades do meu entorno. É importante que esse comportamento do discípulo seja parte
diferencial na sociedade. E que o mundo comece a ser modificado por conta dessa nova forma de ser, desse novo reino, desses novos habitantes do reino. Nem sempre a gente presta atenção, mas o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Vamos parar no mundo. Deus, ali não está dizendo que Deus amou a humanidade. Jesus Cristo não veio morrer apenas pela humanidade, apenas pela minha vida. Ele veio morrer porque Deus amou o mundo. O termo no grego que foi traduzido por mundo é cosmos. É toda a criação. Nós somos responsáveis pela restauração de toda a criação. Então, cuidado com o mundo, pelo plano divino, é através da sua igreja. Não é apenas salvar a alma da pessoa que está perdida, mas é além disso. É uma salvação da sociedade, é uma salvação do mundo. O mundo precisa ser salvo. Por isso que é fácil cantar. Quero ser igual a Jesus. Mas a gente quer ser igual a Jesus? A gente consegue ser igual a Jesus? A gente permite que a graça de Deus venha sobre nós para que Deus trabalhe em nossas vidas para nos tornarmos cada vez mais igual a Jesus? A gente vai encerrar o culto de hoje cantando. Mas cante agora diferente. Cante entendendo cada palavra que você está cantando. E veja o seu compromisso que você tem com o seu Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor Wellington, nem com o pastor Odja, não é com os batistas, não é com respeito à minha família, aos meus pais, ou qualquer coisa. É você e o seu Deus. E essa será a oração individual de cada um, que vai finalizar nosso culto. E cante, se você de fato concordar com o que você está cantando. Não cante só porque os outros estão cantando. Pense e cante.